Olá, público! Aqui quem fala é Jenny Demarque, eu sou acadêmica de licenciatura em teatro aqui na Universidade Regional de Blumenau, FURB, e hoje está começando mais um Posso Pode por trás da cena, o videocast teatral. Então, bora comigo! Com vocês hoje, aqui nessa noite, brilhantíssima noite, nós teremos a convidada Luciana Lee. Ela é fonoaudióloga integrativa, é mentora de voz e fala, formada na Univale em Itajaí em 1999, sim, eu coloquei esse número, e sempre trabalhou com voz, pós-graduada em voz profissional, chique ela. Foi atriz, cantora, trabalhou em rádio como locutora e apresentadora, apresenta homenagens, grava voz em off para várias empresas. Seja muito bem-vinda, Luciana Lee. Alô! Oi, pessoal! Tudo bem, Jay? Obrigada pelo convite. Um beijo para todos vocês aí que estão trabalhando nesse projeto super legal, super bacana. Adorei ser convidada. Amo falar sobre voz, principalmente aí num universo tão especial que é esse universo da arte, né? Um universo que toca o meu coração. Obrigada pelo convite. De nada. Primeiro eu quero perguntar para você, eu posso, Lu? Pode! Então vamos começar. Eu estou muito feliz de ter você aqui como convidada. Nossa última convidada desse nosso podcast relâmpago, que eu digo, né? Porque é a terceira temporada, falando sobre o universo do mundo teatral, né, para as pessoas entenderem. Esse é um podcast destinado às pessoas que não conhecem o mundo artístico, para entender como funciona mais ou menos não, para entender como funciona a arte teatral, né, o fazer teatral. E a gente falou sobre direção teatral no episódio anterior, no primeiro episódio, e sobre preparação de elenco. No segundo episódio, a gente vem com o quê? Figurinos. Então, todo esse aspecto do figurino, todo esse aspecto que envolve tanto o figurino para ver se a iluminação condiz com aquilo, se não condiz, se é isso que a gente quer entender, como se comunicar, né? Porque o figurino também comunica, o corpo também comunica. E para falar sobre direção e sobre preparação de elenco, a gente tem que falar sobre o preparo de voz, porque ele também é muito importante. Então, eu queria perguntar para você, na minha pesquisa acadêmica que eu estou desenvolvendo agora, que o Lu foi entrevistada também. Gente, eu amo a Lu, então é isso, eu puxo o saco mesmo. A gente fala sobre a importância do olhar de uma fonoaudióloga para o trabalho desde a dramaturgia, né? Desde o processo onde a gente vai fazer a leitura dramática do texto. Comenta um pouco sobre isso, comenta um pouco para o público que está de fora e não entende sobre esse recurso. Então, eu acho importante a gente começar falando sobre onde se fonoaudiólogo habita, né? Perfeito. Eu percebo que ainda existe uma distância muito grande da fonoterapia, por mais que desde que eu entrei na faculdade, eu entrei na época a gente chamava de estética vocal, né? Que era trabalhar com quem era artista. Hoje em dia a gente já vê muito mesmo o trabalho do fonoaudiólogo presente em teatros, na televisão junto ao jornalismo, nos bastidores da música. Então eu percebo que esse movimento, principalmente aí nos últimos 5, 6 anos, ele está muito mais quase comum, digamos assim, né? Mas ainda se tem muita resistência, eu percebo, de alguns profissionais que não são os profissionais que já estão, por exemplo, numa evidência nacional e tal, né? Esses, obrigatoriamente, a indústria os força a buscar muito recurso, porque eles não podem falhar, digamos assim, né? Mas os outros que também trabalham tanto como ou mais, né? E muitas vezes sem estrutura, acabam não enxergando no profissional de fonoaudiologia alguém que tem um recurso muito importante para ajudar na construção. Eu vou me direcionar aqui, Jennifer, do personagem, né? Porque nós vamos falar mais do teatro e do ator, porque senão
são muitos segmentos aí que o fonoaudiólogo pode estar habitando, né, com relação à voz. Então, vou usar a linguagem mais voltada para o teatro e para a interpretação no ator, enfim, né? Então, esse cara, essa atriz, ele ainda não consegue enxergar isso, além de uma patologia vocal. Estou sendo bem ampla, gente. Algumas pessoas já têm movimentos, temos a Jane aí, que é um exemplo de que já busca esse recurso antes. Mas no primeiro impacto se vai pela necessidade de uma patologia vocal. O que seria isso? Fiquei rouco, não estou conseguindo me apresentar, vou buscar ajuda. Daí geralmente vai para os medicamentos ou vai para um otorrino, que daí acaba indo para medicamentos também, e aí vai dar um jeitinho na voz e ela vai para frente. Né? E vamos em frente. Então, ainda o olhar mais macro, o olhar de quem está trabalhando aqui na rotina, no dia a dia, na correria, vai por esse caminho. Que eu acho que é o erro. Então, qual o lugar do fonoaudiólogo dentro dessa profissão? O fonoaudiólogo, ele vem antes do processo, né, de um machucado vocal, por exemplo. O meu olhar, desde que eu fui fazer fonoaudiologia, na época eu era atriz ainda de teatro, e eu depois fui fazer fono, para trabalhar com estética vocal, ele vem para mim lá na leitura de texto. Eu enxergo que esse fonoaudiólogo, ele vem junto, ele vem caminhando junto com esse ator, construindo caminhos para que ele possa entregar ao público o que ele realmente deseja para aquele personagem. Vou dar um exemplo prático aqui. A Jane já conhece meu trabalho, eu adoro falar dando exemplos, porque eu acho que fica mais próximo da gente, né? Vamos dizer que eu tenho um ator ou uma atriz que tem determinadas características físicas, que deixam a ele uma determinada característica vocal, e ele vai fazer um personagem que tem outra idade, ou de outra cultura, ou de um corpo diferente, né? Eu sempre trabalho em relação corpo, voz e personalidade, e aí eu amplio esse corpo, voz e personalidade tanto para a personalidade do ator, dele como pessoa, tanto da personalidade do personagem. Esses são caminhos muito importantes que a gente precisa olhar sim, porque eles interferem, né? Vamos lá, vou construir um personagem que é mais velho do que eu, que já está mais corcunda. Então, só esses movimentos, eu já estou mudando a minha laringe de lugar, eu estou criando tensões no meu corpo para que eu possa executar esse personagem no palco. Vai alterar ou não vai alterar a minha voz? Óbvio que vai alterar. E aí que o ator se machuca, né? Porque ele tá lá, o corpo é todo assim, a voz está mais enrugada e ele não está conseguindo fazer esse processo de uma forma saudável. Então eu penso que o fonoaudiólogo nesse lugar teatral, nesse lugar da interpretação, ele entra de uma forma muito importante aí, como quem segura a mão desse ator e diz, ó, vem cá comigo, eu vou te colocar aqui junto com a forma para que você consiga entregar para o teu público aquilo que você quer, sem ficar com medo de machucar a minha voz e não dar conta de uma temporada. Tô falando especificamente da construção do personagem, tá? A gente tem ainda um antes, né? Que seria daí especificamente do ator. Mas no processo de construção do personagem, um ator que já tem uma voz saudável, esse fonoaudiólogo entra nesse lugar. Ó, vamos utilizar mais essa musculatura, vamos apoiar mais essa voz em outras partes do corpo para que você possa projetar melhor, para que você possa envelhecer essa voz sem estar machucando, né? Ou ao contrário, abrindo mais essa voz. Então, o fonoaudiólogo é sim um profissional que estuda as estruturas do corpo, a musculatura, o osso, a fisiologia da voz, como que isso procede, junto com a respiração, junto com a emoção daquele personagem, para que eu possa entregar de forma saudável, para o meu ator sair de cena feliz com o que ele fez. Esse é o lugar que eu vejo o fonoaudiólogo habitando dentro das artes, né? De um modo geral. Mas do ator eu acho isso de extrema importância, porque o ator reúne sim esses três pontos e às vezes muito divergentes dele, né? Uma respiração diferente com o personagem, uma estrutura diferente de corpo, um corpo mais magro, um corpo maior, um corpo menor. Ele precisa mudar isso. E se ele não pensar na voz como algo que vai estar passeando ali dentro, ele corre um risco, sim, de machucar a voz dele. E a gente não quer isso.
Sim, eu percebo que durante a minha graduação, e eu não vou citar nomes, porque eu já gerei muita polêmica durante esse podcast, videocast, enfim, é isso. E eu percebo o quanto a gente falando, né, sobre corpo de ator, né, sobre essa ação desse corpo de ator, porque voz também é ação, a gente também tem que entender isso, o quanto passa às vezes exercícios, vamos fazer tipo um sifu chipá e acha que tipo, vai pra cena e tá tudo certo, sabe? Mas não, envolve muitas outras questões, né? E daí nisso eu pergunto qual é o principal aspecto que a gente precisa se atentar quando a gente fala sobre o músculo, porque a voz é o músculo da voz, né? Qual o principal aspecto que você quer se atentar? Teríamos muitos aspectos aí, né? Vou pincelar algumas opções. Então, primeiro ponto, por exemplo, se eu estou desenvolvendo, estou lá nos ensaios e eu comecei a sentir cansaço demais, ou machucando a voz, já está errado. Já está errado. O uso profissional da voz não deve envolver dor. Não deve. Se você está sentindo dor, extrema fadiga, perda vocal, está usando o carro de forma errada, tá? Então tem que corrigir. Ou está colocando combustível errado nesse carro, ou está acelerando não deve, tem que consertar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sentir cansaço, sentir dor, perda vocal no final dos treinamentos, aí, dos ensaios, está errado. Então a gente tem que consertar. Vamos falar assim de corrida, por exemplo, né? A pessoa que vai correr, eu sempre falo isso, eu vou correr uma maratona. Ele não começa amanhã para correr uma maratona. Ouçam isso, gente, por favor. Mas é verdade. Atentamente. Ele não, a gente está falando, a produção vocal é feita através de músculos, né? Tem muitos músculos envolvidos ali, pequenos, grandes, enfim. Então, se eu vou correr uma maratona, eu vou lá para São Silvestre lá, e uma semana antes eu decido correr. E aí eu vi um exercíciozinho na internet, lá um fuxipá, vou fazer o fuxipá e vou sair correndo. Não vai dar, né? Não vai dar nem para terminar a corrida. Vai vir câimbra, vai vir um monte de coisa no meio do caminho, né? Talvez até tenha alguém que consiga fazer isso, mas vai jogar com a sorte aí. Eu percebo muito isso, né? Eu já fui artista, eu sei como que é. A gente às vezes joga com a sorte. Não, vai dar certo, vou dando um jeitinho lá. Eu acho que hoje em dia não cabe mais isso, porque todas as produções acabam sendo caras também. É muito trabalho, é muito envolvimento da pessoa, de tempo, de recurso, né? Então ela não deve correr risco. Eu acho que a gente tem que olhar a voz como um grande instrumento que eu não tenho como ir na loja, ali na esquina, trocar, comprar uma corda nova e colocar. E isso cabe, sim, ao ator, ao cantor, cuidar dela da mesma forma que um instrumentista cuida do seu instrumento, né? E ele ainda pode comprar outro na hora, a gente não consegue. Então, uma das características, eu acho, iniciais é essa. Não dá para sair fazendo exercício que vê na internet. Eu acho que esses exercícios básicos, como esse que você deu de exemplo, eles são válidos para quem quer só fazer um aquecimento e tal. Mas quando eu estou falando de preparação vocal, eu acho que é o pulo do gato aí, de preparação vocal. Não dá para a pessoa, hoje, cheia de informação do jeito que está, achar que a preparação vocal dela vai ser só fazer... Não vai, isso não é uma preparação, isso é no máximo um aquecimento vocal, né? Ela precisa entender como é que funciona a prega vocal dela, ela precisa entender como que ela faz para melhorar a resistência vocal dela, porque o cara vai correr a São Silvestre já começa antes para aumentar a resistência vocal dele, para superar o que ele já faz, né? E o ator é isso. Vamos dizer que eu pego um ator que está acostumado a fazer espetáculo sexta, sábado e domingo. E aí ele foi convidado para fazer uma temporada, vai ter espetáculo durante um mês inteiro. Ele vai conseguir fazer com o mesmo condicionamento que ele está tendo? Não vai, amor. Não vai. Ele precisa fazer um treinamento. Como ele prepara o corpo, como ele faz a academia, para a voz dele. Ele precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar força. Força, principalmente para o ator, é muito importante para ele projetar a voz dele, sem que isso, sem usar a voz aqui, né, para ele conseguir fazer uma boa projeção vocal,
ajustar o timbre dele para o que ele quer, ele precisa trabalhar a resistência. Resistência, eu digo que compare com a academia, né? Você vai trabalhar lá a resistência na academia, você trabalha a força na academia, você está trabalhando os músculos. A voz é a mesma coisa, a fonoaudiologia evoluiu, a gente tem recursos que a gente pode utilizar para começar a trabalhar essa musculatura. E isso é para ontem, né? A gente precisa enxergar isso agora, não esperar dar um problema na voz, não esperar eu perder a oportunidade de estar no espetáculo, porque eu não tenho condicionamento vocal. Então isso precisa ser visto para ontem, pela sua saúde e pela saúde do seu personagem, do seu espetáculo. Olha que coisa louca isso, quando você comentou, né, não perder, né, trabalho, né, porque teve algum problema na voz. Essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah tá, Jenny, eu falei assim, por que você não me chamou naquele trabalho e tal? Isso quando eu tinha fenda, né? Quando eu descobri a fenda dela, ela falou, porque tu ficava rouca demais. E daí eu falei, então é por isso. E o quanto eu fui na Lu, né? A Lu, eu digo que a Lu é minha eterna fono. E o quanto eu sinto a diferença quando eu faço e quando eu não faço. Por exemplo, eu estou aqui dentro do estúdio da TV FURB. Por mais que seja um programa de rádio ou um programa de TV, eu trouxe os meus equipamentos, os meus protocolos para fazer. Porque eu sei que eu vou, para não ficar tipo falando assim e ficar ofegante, porque eu sei que eu vou falar por muito mais tempo do que o normal. Essa semana a gente teve o sarau cultural, e o microfone deu problema. E era na rua, ali embaixo, na frente da biblioteca. E eu consegui projetar a minha voz perfeitamente. Por quê? Porque eu fiz o recurso, aquela suspeita falar. Eu fiz os protocolos, o protocolo de projeção. Um dia antes fiz a Tergo, né, que é um recurso que eu utilizo. E daí depois tu pode falar se tu quiser. Porque eu não tenho apropriação para falar disso. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria comentar aqui. Muita gente fala assim, Jenny, nossa, tu tá fazendo os exercícios, né? Tu não pode passar o tipo de exercício. Eu falei, não, eu não vou passar, porque eu não sou fonoaudióloga. O dia que eu for e eu quero ser, aí a gente pensa no caso de vocês. E ainda assim vai ter que me pagar pelo meu trabalho. Que danada. É mais ou menos assim, ó. Eu acho que a gente tem que olhar literalmente assim para a nossa voz como algo que é da nossa personalidade. É claro, eu dou cursos e palestras para um monte de gente e a gente fala de como cuidar da voz. Existem coisas tipo que são regras, né? Mas aí a gente não vai estar falando a gente não vai estar falando de técnicas específicas para aquela voz, né? A gente não vai estar falando de um exercício de força e de resistência, porque eu preciso conhecer a tua musculatura, mesmo você chegar numa academia e encher de peso lá e achar que você está malhando e que vai dar resultado. Não vai, né? Loucura você fazer um negócio desse. Então, tem coisas, sim, que eu acho que são abertas para as pessoas, né? Hidratar muito bem a voz, usar bastante soro fisiológico, né? Isso é fundamental. A alimentação, Jennifer, é outra coisa muito importante que nos últimos anos eu passei a estudar mais. Era uma pergunta que ia fazer, inclusive. Tô me antecipando aqui. Não, pode ir, porque tu já falou todas as perguntas que eu tinha, mas tá tudo certo. Fala que é uma coisa, né? Não para de falar. Eu não paro de falar. Assim, alimentação, por exemplo, é um outro olhar que a gente teve que estudar mais, né? Porque se a gente não olha para como é que tá essa alimentação, daí as pessoas vão dizer, sim, aí eu sei que não pode cantar de estômago cheio, eu sei que não pode... Não, gente, não é isso. A gente estuda, assim, o tipo de alimento que você vai estar fazendo uso no dia do seu espetáculo, na semana do seu espetáculo, porque se tu precisa ter mais energia, como é que foi o teu dia de ensaio. Então, isso tudo é feito e montado de forma personalizada para a tua carga do dia. Então, o que a Jenny está falando dos protocolos dela ali, por que que não dá para passar aí? Sempre que eu atendi a Jenny, a gente falava disso, esse protocolo é para você. Tinha dia que ela chegava lá e eu perguntava,
qual espetáculo você está trabalhando essa semana? O que você vai fazer? Ah, não, essa semana eu vou trabalhar a rua. Então a gente trabalhava mais exercícios de projeção, mais exercícios onde ela pudesse trabalhar apoio. Então, recriar, né, o ambiente onde esse ator vai estar, para a gente ter o recurso para ela. Então, fica muito mais fácil de controlar. A Jennifer é uma curva, assim, né? É um ponto fora da curva ali. Que isso, diz, né? Gente. Gilson, agora tu foca em mim, porque é só para mostrar mesmo que eu sou. É porque você faz os exercícios, você é muito caprichosa no que faz, né? A maioria, assim, infelizmente esse número ainda é alto, eu posso dizer 85% dos artistas que eu cuido, 80%, vamos lá, vai, 82%, eles fazem apenas no momento em que perderam a voz. Depois eles passam esse protocolo e deixam ir embora, assim. Eu tenho um amigo assim, inclusive, eu trabalho com ele. Não que a gente tenha que ficar refém do protocolo de executador, mas tem coisas, por exemplo, se você quer manter uma resistência vocal e você realmente trabalha com voz de ator, porque o ator trabalha com voz não só quando ele está em cena, né? Tem muito ator hoje em dia, principalmente no teatro amador, eu não gosto de falar amador porque eu acho que todo mundo está trabalhando do mesmo jeito, mas no teatro amador a gente tem menos pessoas para dar suporte, né? Então geralmente você vai encontrar o ator que vai pedir patrocínio, o ator que vai costurar, o ator que vai vender o espetáculo, o ator que vai passar de sala em sala divulgando. Tudo isso é fala, tudo isso é voz. Então eu preciso entender como que ele acorda, quantas horas por dia ele vai estar trabalhando. Aí eu já estou falando da voz do ator, não do personagem, né? A gente começou falando da voz do personagem, que é um lugar, e aí eu tenho que olhar também para a voz desse ator, como que esse ator está. Então, no ator eu trabalho força, eu trabalho resistência, eu trabalho condicionamento corporal também, trabalho um pouco da alimentação dele, como que ele está ajustando, os ajustes emocionais são extremamente importantes. Então, o fonoaudiólogo não vai estar olhando só para aquele órgão, né? A gente precisa olhar para o todo, né? Para esse cara inteiro, como é que ele funciona. Ele fica nervoso antes da estreia. É muito comum, por exemplo, eu ter casos de atores ou de cantores, quando vão estrear, vão lançar o seu espetáculo, ficam com disfonia antes, ou dá uma amidalite, ou dá uma gastrite, ou dá uma ite qualquer, né? Sinusite, rinite, que são danadinhos para a voz, por causa do estado emocional, né? Então a gente também tem que olhar isso, tem que tentar ter recursos. Eu estudo muito outras técnicas para poder ajudar o meu artista nisso, por exemplo, né? Eu vou estudar terapias, eu fui estudar várias neurociência clínica para poder ajudar o que é possível. Porém, a gente também tem que saber o ponto de parada, né? Porque eu não sou psicóloga e eu não sou nutricionista. Então, o meu olhar é afiado para perceber. Sim. A partir do momento que eu percebo, eu delego, né? Eu acho que esse é o ponto multidisciplinar. Eu acho que é extremamente importante, né? Então, eu trabalho muito com massagens também, porque os músculos que a gente está trabalhando precisam estar soltos para isso. Então, eu tenho também cursos para aprender a lidar com massagens nessa região. Estou percebendo que isso não está funcionando, que a coisa está... Vai para o fisioterapeuta. Estou percebendo que ele está com a fenda, por exemplo. A fenda é muito relacionada à postura, né? A maneira que a pessoa senta, ela já vai se entortar. A maneira que a pessoa senta, os apoios que ela faz, né? Às vezes até desvio de coluna. Isso tudo pode levar a fendas, por exemplo, né? Então, estou chutando coisas aqui, tá, gente? Não vou dizer, eu estou com isso. Não, estou dizendo coisas aqui que podem influenciar nos diagnósticos. Então, o que a gente faz? Eu vou resolver isso sozinha? Não, estou percebendo que tem aquilo, vai para o fisioterapeuta, vai para alguém que regule isso, né? Então, esse olhar a gente tem que ter como um todo. Por isso a importância, e eu não abro mão desses 3 pilares, aliás, eu desenvolvi esses 3 pilares em função da minha experiência no teatro, que é o trabalho sobre corpo, voz e personalidade. Para mim, eu não consigo trabalhar uma voz profissional sem olhar esses 3 itens. O que tu fala é muito interessante, até porque a gente também vai dialogar com o pessoal de licenciatura em teatro. Porque a gente é professor de teatro, mas o aluno vem contar um problema, a gente pode ajudar até um ponto também. Eu não vou
ser a mãe daquela criança, eu não vou ser o psicólogo daquela criança. Então tudo isso influencia. O que eu percebo, e eu queria comentar isso, que eu acho que por mais que é um podcast é um videocast mais amplo, mas eu acho que é sempre bom botar a gente como referência, porque são as nossas bagagens. Não adianta a gente falar de uma bagagem do outro que não vai adiantar. O que eu sinto? Quando eu anotei no meu diário de voz, sim, tem um diário de voz, gente. A ansiedade, o que eu sinto no meu corpo no outro dia quando eu estou com ansiedade ou na minha voz. Quando eu estava com ansiedade indo para fazer uma cena. Não que eu não tenha, gente. Não é isso. Os óleos essenciais, inclusive, para isso. Mas é a questão de, tipo, o meu corpo sempre ficava muito tensionado e no outro dia eu sentia muita dor no corpo. E eu não conseguia fazer nada, eu não tinha nem ânimo de falar com as pessoas, porque eu tinha desgastado toda a energia para uma ansiedade, sabe? Lógico, aqui eu falo de uma ansiedade que estou tratando de ansiedade, então também tem um outro lugar, a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas... A ansiedade, desculpa te cortar, mas aproveitar o gancho, a ansiedade hoje é uma coisa que aparece praticamente em 90% dos atendimentos, assim, não só no fonoaudiólogo, mas dos psicólogos, enfim, você conversa com desde criança, jovem, adolescente, idoso, a ansiedade tomou conta, sobretudo após o período da pandemia, né? E eu nem vou entrar aqui no mérito de falar, que daí a neurociência me ajuda muito nisso, né? Nos tipos de hormônios que a gente acaba liberando, né? O que a ansiedade faz? Ela já começa mudando a respiração, né? E quando a gente inverte os processos respiratórios, a gente vai estar mudando padrões aí de hormônio no próprio corpo, onde vão estar causando estresse muscular, que é isso que você sente no outro dia, né? O músculo, ele entende, eu estou numa situação de perigo, então vai lá, libera um monte de hormônio para esse músculo ficar rígido, para eu poder sair correndo, fugindo daqui. Então eu fico com um nível de tensão muito grande. Se eu pegar esse ponto e transferir para a voz, pensa, se eu aumentei muito meu nível de tensão no pescoço, aqui em ombros, nas escápulas, enfim, nessa região, vai ser muito mais difícil para minha prega vocal trabalhar normalmente. Então eu já tenho que olhar lá atrás, né? Por isso que eu trabalho muito a respiração. Para mim, 70% do atendimento é em cima da respiração. Eu preciso que essa pessoa, eu sou chata, Lidia, sabe? Eu falo de anatomia, eu falo de um monte, falo de neurociência, porque eu quero que o meu cliente entenda o que está se passando no corpo dele, para que ele possa ficar atento, né? E eu acho que o nosso olhar, né, enquanto terapeutas, enquanto profissionais que cuidam do outro, seja na licenciatura ou, né, dentro literalmente das clínicas, o nosso olhar tem que ser aguçado. E aí nós somos um pouco parecidos com os atores, né? Sim. O ator tem que ter esse olhar que está aguçado. O ator, ele aprende a fazer, a olhar, observando, né? Um grande observador. Ele começa a perceber como é que é a respiração de uma pessoa ansiosa. E foi por isso que eu trouxe muita coisa do teatro para o consultório. Eu observava muito como é que era uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais tensa. A gente faz isso, né? Na minha época eu chamava de laboratório. Não sei como é que tá hoje. A gente também chama de laboratório. E isso, para mim, no consultório, é muito interessante. Eu consigo avançar rápido, porque eu já começo a perceber algumas características no corpo, por isso, de novo, corpo, voz e personalidade, algumas características no corpo que me levam a investigar algumas coisas naquele cliente, naquele paciente, podendo daí sim atingir de uma forma mais precisa no que ele precisa. Seja para melhorar o seu emocional, para ele ter mais controle antes de uma apresentação, para ele saber, não, controlar esse corpo, porque na verdade nós estamos no controle dele, controlar esse corpo para daí sim aplicar uma técnica. Agora veja que interessante, se eu tenho um corpo que está todo desestruturado, um corpo que está com tensão, uma mente que está ansiosa, uma pessoa que não consegue estar focada, a respiração está completamente invertida, e ele vai ter que fazer um outro tipo de personagem. Como é que esse cara vai chegar e só fazer um fuxipá para entrar em cena? Não tem como, né?
Não tem como. Porque ele não vai nem conseguir mudar o padrão respiratório, ele não vai conseguir fazer o relaxamento da musculatura, ele não vai nem conseguir alcançar, talvez, o aquecimento necessário. Vai ajudar um pouco, é óbvio que vai. Sempre ajuda. Qualquer coisa ajuda quando a gente não sabe o que fazer. De verdade, gente. Qualquer coisa ajuda quando a gente não sabe o que fazer. Isso em tudo, Se eu né? só treino nesse... Oi? Isso em tudo, né? Não quer dizer que seja na área do que a gente está falando aqui, né? Exato. Eu digo assim, é um curso que eu não sei, não gostei. Alguma coisa você vai tirar dali. Nem o que você não deve fazer, né? Não devo fazer isso. Vou tirar. Ótimo, aprendi aquilo. Eu sou a favor de abrir os olhos para tudo. Então, ok, eu sei esse exercício. Como que ele ressoa em mim, então? Sim. Vamos partir daí. Eu tenho só o Fuxipá. Ok. É um ótimo exercício. A gente usa mesmo o Fuxipá. Como que ele ressoa em mim? O que ele melhora? Ele melhora, ele cansa. Eu fico mais cansado? Não, eu sinto melhor. Eu percebo como é que o meu corpo está reagindo. Eu estou fazendo tensão. Começa a observar. Isso pode ser até com qualquer coisa. O exercício de fala encadeada, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Enfim, como que ele ressoa em mim? Né? Como é que a minha postura, como é que meu corpo fica? Realmente ele me prepara? Eu fiquei mais relaxado? Ok, tá valendo. Não, eu sinto que no final tô ficando mais cansada. Minha voz tá pegando um pouquinho aqui no final. Opa, ligo o alerta, alguma coisa está errada. Então se observar, não, eu senti que a minha garganta ficou ardendo, eu repeti de novo depois e melhorou. Melhorou por quê? Será que eu dei mais espaço aqui no meu ressonador, eu dei mais espaço para esse ar? Não, eu diminuí a tensão. Então isso tudo é importante. Seja um grande observador de você mesmo. Anote as coisas e busque ajuda. A internet, graças a Deus, tem muita gente boa na internet aí, desenvolvendo coisas legais, no YouTube. Tem gente que bota lá protocolos e tal. Tem muita gente legal. Mas faça esse processo de observar e não vá buscar apenas o recurso quando você já está com um problema. Quem trabalha com a arte, a gente não tem tempo de recuperar. A gente não tem, às vezes, o direito de dizer estou rouco, estou cansado hoje, não vou. Não tem, gente. Isso independente do nível do artista. Se é um artista que se apresenta para 2 pessoas ou se é um artista que se apresenta para 1 milhão de pessoas. Não tem o direito. É muito difícil você pegar um artista mesmo, né, de internacional, enfim, que ele possa dizer, não vou, porque não, ele vai tentar tudo que é possível. Envolve muita gente num projeto desse, né? E a culpa fica grande pra gente, né? Não consegui fazer porque eu tava rouco. Busca aí essa ajuda antes. Faz um protocolo, pelo menos anual, de visitar um otorrino, fazer uma videolinguoscopia, para ver se está tudo saudável. Se não estiver saudável, se você sente que não está rendendo mais como estava rendendo, procure um fonoaudiólogo que trabalhe com voz. Procure o Luciano ali, gente. Não, longe disso, temos excelentes profissionais. Não é sobre, né, não é sobre me procurar ou não, é sobre esclarecer. Então, sim, assim, claro. Procure um profissional que trabalhe com voz, porque as pessoas às vezes acham que todo fono trabalha com voz. Não, gente. Todos nós estamos habilitados para isso, porque quando a gente se forma para atuar nisso também. Mas a gente acaba direcionando o nosso trabalho para áreas específicas. Então, tem um fonoaudiólogo que trabalha com áudio, que vai fazer exames, tem um fonoaudiólogo que trabalha com as terapias para audiologia, desenvolvendo a fala de pessoas que têm problema auditivo. Tem os miofuncionais, que trabalham com as questões estéticas, às vezes a projeção de língua, quando coloca aparelho, o miofuncional está lá, pessoas às vezes de AVC que vai para musculatura, o miofuncional está lá trabalhando com isso. Tem o fonoaudiólogo que trabalha com a voz, que trabalha lá com disfagia, com o pessoal que tem AVC. Então é importante você perguntar do profissional que vai lhe atender: você trabalha com voz artística? Você está acostumado a direcionar para voz artística também? Você consegue me ajudar? Você pode me orientar, né? Não, já estou com uma disfonia. De repente, até para só tratar uma disfonia, existem fonoaudiólogos que estão preparados só para tratar a disfonia. E está tudo certo. Mas nem todo fonoaudiólogo que trabalha a disfonia vai estar apto para trabalhar com o artista. Essa é uma diferença. Porque o artista, ele ocupa um outro lugar. A gente, quando sai da faculdade,
aprende lá nos livros, né? Ah, não pode se apresentar em lugar que tenha poeira. Vamos às utopias, olha só. Não pode se apresentar em lugar que tem poeira, não pode se apresentar em lugar que tem choque térmico, não pode se apresentar em lugar muito amplo, que não tem ruído. Gente, isso não existe. Quem faz teatro amador, por exemplo, vai se apresentar no salão da igreja, vai se apresentar na rua. Eu mesma faço isso, gente. Não é? Uhum. E a pessoa precisa o quê? Se adaptar. Ela vai dizer, não vou me apresentar ali porque tem pó. Não vai, minha filha. O que você faz então, tia Lu? Quando tem muito pó, o que a gente faz? Hidrata mais, neném. Hidrata e vai pra vida. Vamos trabalhar, né? Uhum. Vai cuidando da sua saúde, vai vendo os recursos que são necessários. Ah, não, mudou o tempo, tá mais seco, tá mais isso. Vou pra uma região. Outro dia eu tenho um paciente muito querido que foi gravar em Goiânia. E aí eu já na hora falei assim, ó, Goiânia, meu filho, tempo mais seco, já começa a hidratação maior agora, passa 1, 2, 3, 4. Então esse é o papel do fonoaudiólogo, te dar colo para você conseguir chegar lá e entregar o que você precisa. A gente tem que ir antes de você na mente para chegar e dizer, ó, vai ser isso, então vamos assim, vamos assar. Por isso a importância de ter um fonoaudiólogo te acompanhando na tua carreira. É muito além de uma rouquidão. Bom, a gente já tá no tempo, no talo, né, Mike? Ou não? Tá, né? Que legal. Por mim, eu ficava horas conversando aqui, porque tem muita coisa pra falar, na verdade. Pode? Eu fiz uma piadinha ontem no meu Instagram, que eu ia estar no programa do Jô com caneca, né? Mas é programa da G. É o programa da G. Eu vi. Gente, tem uma coisa... que eu não me esqueço, assim, acho que a Lu é uma grande inspiração para mim e ela sabe disso. Ela me puxou, assim, tipo, querendo ou não, assim, por tudo que a gente construiu no consultório, eu fui me apaixonando mesmo por esses cuidados de voz. Então, eu cuido muito quando eu vou trabalhar com os meus diretores, eu sendo diretora trabalhando com os meus atores. Porque eu sei que por mais que eu tô lidando com atores amadores que estão iniciando, é aí que eu tenho que tomar mais cuidado, porque eles estão iniciando, sabe? E eu lembro de uma frase que tu me disse na entrevista, que é: o trabalho do fonoaudiólogo só acontece quando o ator ou o paciente consegue entregar. E isso me marcou muito. Eu anotei literalmente isso e tá na minha pesquisa. Frases Luciana Lee, literalmente tá isso. Porque é muito isso. Quando eu vou trabalhar o corpo, eu sempre falo para os meus atores, a voz é ação, sobretudo proferida, do aspecto de se afetar e ser afetado. A voz, ela age no mundo, que a Lucilena Gaiotto fala. E ela falava isso em 1997, onde a gente tá, tipo, em 2023, a gente falou sobre isso na nossa conversa. Mas como a gente está no tempo, a gente não vai entrar nesse assunto agora. Fica para um próximo momento, assim. E eles vão ver na minha pesquisa também. A minha pesquisa vai ser publicada. Eu espero. Então esse... E sigam para mais dicas, exatamente. Né? Sigam a Lu. Mentira. Não pode seguir. Mentira, não é marketing. É por causa da tua pergunta. Sigam a Jenny lá, depois eu mando a resposta para ela. Isso, exato. Me sigam. Eu queria agradecer, esse foi o nosso último episódio da 3ª temporada do Posso Pódio. Atrás da cena, o videocast teatral. Eu espero vocês numa próxima temporada. Um beijo e até mais.